Oi, gente! Estão animados para essa sexta-feira? Eu estou animadíssima com a aula de hoje, que a gente vai dar continuidade ao assunto, né, da arte afro-brasileira. Na verdade, na aula passada, a gente falou sobre a arte africana atual, mas é como se fosse uma continuidade, porque a gente está ainda dentro do mesmo tema, tá bom? Então, quem não assistiu a aula passada, vá no repositório, vá no YouTube, assista, porque está uma aula maravilhosa, né, onde a gente conhece um pouco do continente africano e da arte que está sendo produzida lá no continente africano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa arte afro-brasileira, essa arte que tem essa raiz, que traz essa influência, né, da nossa presença, né, da presença, né, africana no Brasil e na formação da nossa cultura. Então vai ser bem interessante e a gente vai fazer essa viagem aqui junto com a professora Gine. Pessoal, vamos embora. Estou aqui no chat esperando vocês para tirar dúvida, para a gente conversar, falar. Não só porque, falar dessa arte maravilhosa, né? Não só porque a gente está no mês da consciência negra, né? Mas porque este assunto, porque essa nossa ancestralidade precisa ser constantemente valorizada. A gente precisa lutar para ter no nosso DNA esse orgulho, esse amor, né? Pois e a arte traz isso para a gente. Com certeza. Traz essa necessidade também de afirmação, de luta, né? Porque a gente sabe como é difícil, né? Nesse país, essas questões estão postas hoje, né? E é muito importante que a gente discuta, né? A questão racial mesmo, porque ela existe. E temos Ingrid, né? Aqui também fazendo a tradução para Libras, e assim a nossa aula fica bem inclusiva. Bora começar aí ouvindo o Chico César. África, a minha mãe é mãe solteira, tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar. Infelizmente, a gente só pode mostrar um pedacinho, porque essa música não tem licença Commons, mas eu coloquei aí um QR Code. Quem quiser ver esse clipe inteiro, eu recomendo. A música é bem conhecida, essa música fez muito sucesso no Brasil quando foi lançada. Eu acho que há uns 20 anos, né, Gine? Mais ou menos uns 20 anos. Maravilhoso. É uma música, e esse clipe ele é incrível, porque ele vai para as raízes dele. A música fala disso, né? De sua origem, da sua ancestralidade, né? Quando ele diz Mama África, né? Ele está aí se colocando como filho de África. Então ele está afirmando a sua ancestralidade. E aí esse clipe ele gravou na cidade dele, lá em Catolé do Rocha. No clipe aparece o pai dele, a mãe dele, a família dele. E toda a cidade participa da gravação. É muito bonito e vale a pena ser visto. E aí eu quis trazer o Chico César para a gente começar. Por quê? Porque ele é um artista negro que se afirma e que percebe e que se coloca como um ativista, né, da causa antirracista, da afirmação, né, da sua negritude. Ele como um homem preto que faz questão de colocar isso, né? Quando ele diz que a minha mãe, né, Mama África, é uma mãe solteira, né, e tem que fazer mamadeira e trabalha como empacotadeira. Veja o que isso quer dizer, né? Ele está denunciando mesmo essa questão social que está posta para a maioria da população negra no Brasil, né? Do subemprego, né? de um lugar atrás e não de um protagonismo ou de uma igualdade dentro da sociedade. Então ele faz essa denúncia o tempo todo. A obra de Chico César como um todo, não só essa música, como outras músicas onde ele faz questão. Eu gosto muito daquela do cabelo, quando ele diz: respeitem meus cabelos brancos. Ele não está falando da cor do cabelo, aí não é adjetivo, é substantivo. Ele está dizendo respeitem meu cabelo, pessoas brancas.
É disso que ele está falando. Exatamente. Né? Quando ele diz, cabelo veio de África, junto com meus santos. Então, ele está colocando a importância, né, da pessoa preta se valorizar, né? Saber quem ela é, saber de sua ancestralidade. Então, eu acho muito bonito o trabalho do Chico César, que é um trabalho, né, ativista mesmo, dentro da causa, né, antirracista no Brasil. E aí, hoje a gente vai falar dessa arte, né? A gente começou com um grande artista. Tu gosta, gente, do Chico César? Adoro. Ele é maravilhoso, Eu acho né? ele é fantástico. As músicas, as letras são inteligentíssimas. Sim. E essa questão do ativismo dele, né? De tão cedo ele já ser uma pessoa que trabalha pelo antirracismo na arte, né? Pois é. E aí eu comecei com ele, porque eu adoro também como artista, maravilhoso. Mas a gente vai falar mais das artes visuais, tá? A gente vai falar também de música mais um pouquinho. Eu trouxe ainda um outro artista, músico, para a gente conhecer, maravilhoso. Mais para frente a gente vai ver. Mas o foco maior hoje é nas artes visuais. Porque a música, quer queira, quer não, ela é bem conhecida, né? Eu acho que de toda a arte afro-brasileira, a música é a que tem mais alcance, né? Ela chega para todo mundo, através do rádio, através da internet, da televisão. E as artes visuais não, né? É preciso que a pessoa queira ver. Né? É preciso você querer ver. Ou que tenha um professor maravilhoso em sala. Ou que os professores, né, e professoras, né, se comprometam de levar essa arte para dentro da escola. Então, é muito importante o conhecimento dessa arte. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essa arte. Então, aí eu abro a aula com o Museu Afro Brasil, uma imagem do Museu Afro Brasil, e eu fiz questão de trazer porque o conhecimento, a fonte de onde eu fui buscar os elementos para fazer essa aula foi o Museu Afro Brasil. Porque eu achei que eu precisava de um lugar de fala, né? De falar, né, pela pessoa, as pessoas que fazem essa arte é que sabem mais sobre isso. Então, eu fui beber nessa fonte. Então, eu fui ao site, ao portal do museu, eu li textos, né, sobre o museu e como o museu vê essa arte. Porque esse museu, ele foi inaugurado em 2004, mas ele é uma luta do Emanuel Araújo, que foi o curador e que foi assim, o diretor do Museu Afro Brasil acho que até ele morrer, em 2015 ele morreu, infelizmente, mas ele foi o fundador. Esse museu começou a partir da coleção particular do Emanuel e ele conseguiu levar para a Prefeitura de São Paulo esse projeto. Ele foi aceito na época e foi feito esse museu. Ele hoje está sob os cuidados do governo de São Paulo, né? Mas ele começou ali a partir da cidade e é um museu que é a referência maior para a gente conhecer e entender a arte negra no Brasil. Veja, 2004, Emanuel, junto com outros artistas negros, começaram a luta pela valorização da arte negra já nas décadas de 1960, 1970, né? E mais ou menos aí uns 70 anos depois da abolição. Talvez a gente esteja pensando assim, poxa, 70 anos é muito tempo, por que tanto tempo? Mas, na verdade, não é, gente. Se a gente pensar em termos de sociedade, né, 70 anos não é tanto tempo assim, né? Leva muito tempo para as coisas mudarem no nível social. Não se muda uma mentalidade em 10 anos, em 20 anos. Né? Leva em 50, 100 anos para se mudar uma forma de uma sociedade inteira pensar. Né? E tudo também no âmbito institucional é um pouco mais lento, né? Porque tem toda uma burocracia. Então, eles começaram um grupo de ativistas, como o Abdias do Nascimento, né? O grande Abdias do Nascimento. Abdias foi
foi um intelectual negro, ator, artista plástico. Eu não sabia que ele era artista plástico. Foi uma surpresa maravilhosa. Abdias era multi, né? E extremamente focado em valorizar a ancestralidade, né? Pois é, eu não conhecia, eu fiquei surpresa e muito feliz, porque eu conheci o Abdias como ator, ativista, político, né, que ele se tornou deputado, ele era um representante da causa, né, da luta pela democratização, digamos assim, né, por uma democracia racial, né, a igualdade, né, de todas as pessoas, independente de cor, de fenótipo, de raça, de ancestralidade, né, que todos nesse país tivessem direitos iguais, oportunidades iguais. Não só direitos iguais, mas principalmente oportunidades iguais. Porque na lei a gente tem direitos iguais, mas na prática, não é? Na prática não é bem assim. Não é bem assim. Então, essa luta do Abdias com outras pessoas, incluindo o Emanuel Araújo também, levou o movimento negro e outros movimentos, né, levou a muitas mudanças e aí desencadeou também a fundação do Museu Afro-Brasil, que foi muito importante. E aí o museu, né, que é a principal assim, instituição, né, brasileira, hoje, existem outras, mas o Museu Afro-Brasil é essa instituição que está mais forte, né, na construção do pensamento sobre a arte afro-brasileira. Ele coloca que até a década de 1970, né, a mentalidade da visão, as mentalidades no Brasil relacionadas ao que era a contribuição, né, da cultura negra, da presença, né, dos negros aqui a partir, né, do processo de escravização que trouxeram essas pessoas para o Brasil e que elas, né, aqui se constituíram, né, a nossa população junto com outras pessoas que vieram de outros lugares, né, do continente europeu, não só os portugueses, que a gente não só teve a presença portuguesa, junto também com os povos originários, né? Então o Brasil ele se formou a partir de toda essa mistura e a contribuição desse povo, né, do povo negro, do povo afrodescendente para a cultura brasileira, inicialmente ela estava aí na base do artesanato, da culinária, né, da cultura popular. Então, até a década de 70 era assim que se via a contribuição, né, negra para a cultura brasileira. Só que a partir das lutas dos movimentos, dos ativistas, dos intelectuais negros, dos artistas, né, como o Abdias, como o Emanuel Araújo e outros artistas que se engajaram na luta, essa realidade mudou. Isso é muito... Vê como é importante a gente se engajar nas lutas, gente. A gente saber quem a gente é e a gente saber o que é que a gente quer, né, gente? Exatamente. Ter objetivos. Isso muda o mundo, gente. Completamente. A gente muda o mundo. Se essas pessoas não tivessem lutado, não tivessem se organizado, talvez a nossa mentalidade ainda fosse aquela. Sim, não é? seria. Década de 70, da década de 60 e um dos objetivos da educação é exatamente esse, fazer com que você possa caminhar para frente e estabelecer objetivos, né? Saber o que, por quê e para que está lutando. Pois é. Dentro de uma sociedade. Por isso que é muito importante a gente se assenhorar de quem a gente é, da nossa identidade. Então, aí vocês estão vendo algumas contribuições, o tear, né, nessa parte da tapeçaria, o artesanato no barro, aí a gente tem o mestre Vitalino. Houve também uma contribuição no barroco brasileiro, a partir de pessoas escravizadas que trabalharam ajudando os artistas nas pinturas das igrejas barrocas, né? E daí surgiu também o grande nome do mestre Aleijadinho, que ele era um afrodescendente, né, uma figura importantíssima para a cultura brasileira, que construiu toda aquela riqueza, né, lá em Minas Gerais, e a presença também, né, nos folguedos, na música, na dança. Exatamente, né? A dança ela foi influenciada de uma forma tão intensa, né, que não tem como você não identificar nas danças brasileiras, né,
na nossa cultura popular, as danças brasileiras que não têm essa influência, essa raiz. Eu acho que é praticamente não impossível. Existe, não existe. Pois é. Então, essa aí era a arte afro-brasileira antes. E agora? Como é que é essa arte? Contemporaneidade. Como é que essa arte chegou? Hoje, gente, tá diferente, né? Com todas essas lutas desses grandes nomes, desses artistas, ativistas, né? E de nomes também como o Chico César e outros, né? A visão da arte, da influência e da importância, né, da arte negra, ela mudou. Hoje os artistas esses artistas eles saíram só dessa questão da cultura popular para uma arte mais institucional, uma arte mais comercial também, né? Uma arte que também tem valor comercial, que vende, né? Que interessa a sociedade. Então, esses artistas estão inseridos agora. E aí mudou. A arte negra não é só o fato de ser feita por uma pessoa negra, mas ela tem uma estética que valoriza essa raiz, essa matriz, né? Essa arte que ela vem a partir da matriz, de uma estética de negritude. Não é só o fato de ser feita por uma pessoa preta, tá bom? Então vamos ver aí quem são. Aí começou, Mestre Didi é um dos pioneiros, né? Que ele começou a fazer arte, né? Aí, como a gente diria, como é muito comum dentro de se pensar no meio da arte com A maiúsculo, não é? Essa arte que tem uma raiz, né, na religião, que é a arte do Mestre Didi, ela está totalmente inserida dentro da questão da religião, mas ela extrapola, né, esse limite. Então, é um dos artistas artesãos que deixaram de ser artesãos e se tornaram artistas, né, e que tem o seu trabalho valorizado, vendido no mercado de arte, leiloado, né? Então, foi quebrada essa barreira, né, para a valorização. E aí, como é que isso se deu? Como a gente já falou, a partir do Abdias do Nascimento, ele criou lá, né, na década de 50, 60, vários congressos para discutir a questão, né, do negro. Aí, a partir dessas discussões, surgiu uma primeira exposição, né, que chamava-se Cristo Negro. Vê que interessante, né? Que provocação. Uma provocação que séria. Provocação. E aí surgiu essa primeira exposição, né? Aí a gente está vendo a obra de Abdias, né? Como ele vai explorando os elementos da cultura, da raiz africana, né? Na obra é um trabalho belíssimo, o trabalho do Abdias, muito colorido, muito rico e já bem moderno, né? Com toda a influência do modernismo. E aí, mas o grande marco ainda não foi esse primeiro. Foi uma exposição, em 1988, né, a mão afro-brasileira. E foi Emanuel Araújo que fez a curadoria dessa exposição, e trouxe vários nomes, como Wilson Tibério, José de Dome, Rubem Valentim, Hélio Oliveira, Ronaldo Rego, Edival Ramosa, Isidório Cavalcante, vários e outros artistas que participaram dessa mostra. Aí a gente está vendo aí a obra do José de Dome, ele tem a foto dele, é um artista nordestino, negro, né? Mas a gente vê ali na obra dele ali embaixo que ele traz essa discussão, né? Esse lugar, né, do negro sempre colocado à parte, né? Você vê que ali ele fez questão de mostrar onde a vivência, né? Onde está posta a moradia das pessoas negras, sempre essa denúncia. E aí o Rubem Valentim, que é outro artista que vem resgatar a questão da religiosidade, né, os símbolos das religiões, né, de matriz africana. Então ele faz isso de uma forma belíssima, através da gravura e da escultura, né? E aí o grande momento mesmo para trazer esses artistas foi a exposição Brasil 500 anos, que aconteceu no ano 2000. Tá? Essa exposição ela buscava trazer a contribuição de toda a formação do povo brasileiro. Então havia os artistas indígenas também, né? Os artistas negros, a arte europeia, todas as influências da formação do Brasil fez parte dessa mostra. Aí, mas essa mostra também trouxe, né? Deu visibilidade a vários artistas, tanto os antigos, como Heitor dos Prazeres, que eram artistas já
né, mais antigo, como artistas novos, né, o próprio Emanuel de Araújo, Rosana Paulino, né, nomes novos, o próprio Rubem Valentim. Então, essa exposição, como ela fazia referência aos 500 anos, ela tanto foi buscar artistas negros que estavam esquecidos e que nem chegaram, nem tinham sido valorizados, como foi trazer também as novas gerações. E aí, a gente vai ver um pouquinho dessa arte agora. A gente está vendo aí Emanuel Araújo, né, o próprio artista fantástico. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Ele teve uma importância muito grande Baiano. para a valorização da arte negra no Brasil. Aí a obra dele, ele era um multiartista, mas eu Sim. privilegiei a escultura, que vocês estão vendo aí. Aí o Edival Ramosa, que é um artista bem interessante, porque ele faz uma arte geométrica, abstrata, né? Aí também o Edival Ramosa. A Rosana Paulino, que eu sou apaixonada, que é uma artista negra, ela é viva, e ainda é uma mulher relativamente jovem, né? Que batalhou por seu lugar dentro da arte brasileira e hoje é muito respeitada, é muito valorizada. Então aí a obra dela, a obra que ela colocou na exposição, essa que está à esquerda, As Gentes, né, onde ela foi fundindo, é muito bonito esse trabalho de colagem, né, um trabalho bem contemporâneo. E do lado tem uma obra dela, que é uma instalação chamada Casulos. Eu vi essa obra lá acho que lá no Museu Afro Brasil. É muito bonita, porque ela remete, Gine, a coisa das origens mesmo, né? Do miúdo. São vários casulinhos feitos de barro e alguns são enroladinhos com linha. Ela gosta muito desse material, né? Da linha. E aí ela vem mostrar, né? A disseminação mesmo, como é preciso a gente voltar para a origem, né? Para o casulo, né? Para ir buscar como é que se formou essa estrutura de sociedade, de mundo, né? É muito bonito o trabalho dessa moça, muito poético. E aí outro trabalho dela, bordados, né? Esse aí das mulheres negras, ela trabalha sempre nesse viés contemporâneo. Ela vai botando aí fotografias, xerox, mistura com o bordado, ali as mulheres com a boca costurada nos bastidores. Aqui, eu não sei como é que chama isso, e lembra aqueles patuá, né? É patuá. Parece um monte de patuá, mas são fotografias. Fotografias de em preto e pessoas branco. negras, em preto e branco. É um paredão, dá pra ver, eu fiz questão de mostrar. Isso é um paredão enorme. Imagina, tem milhares de patuazinhos desses gente, formando essa obra. É uma coisa linda, tem um impacto muito grande. E agora a gente vai falar um pouquinho da arte que eu brinquei aí, entre aspas, afro-pernambucana. Ai, meu Deus, meu Pernambuco é um país. Eu nunca ouvi essa afro-pernambucana, sempre afro-brasileiro. Mas aí eu quis brincar um pouquinho também. Vamos. Quis ser curadora aí também, né? É. E brincar com essa ideia do afro-pernambucano. Então agora a gente vai conhecer 3 artistas, né, pernambucanos que estão aí, são bem atuais, né? Vamos conhecer esses artistas? Vamos. Bora lá? Começando aí com a música. Ai, fantástico, Amaro. Puro jazz. Vale a pena conhecer a obra desse artista, gente. Vale a pena conhecer o Amaro de Freitas, um artista recifense. Ele tem 30 anos. 30 Nossa, anos. um jovem. Jovem, um menino que era muito pobre, né? E aí, quando ele encontrou o piano, meu Deus, ele é um artista altamente, ele é respeitadíssimo hoje no mundo. Ele já se apresenta em vários lugares da Europa, dos Estados Unidos. Ele é super respeitado. Aí já tem 3 discos, aí tá na imagem aí, né? Os 3 discos dele. E ele tem participação em obras de outros artistas, né? Então é um artista que... Esse segundo aí do meio, Recife,
É o nome árabe para Recife. Nossa! É interessante, é como se diz Recife em árabe. Em árabe. Né? E ele vai valorizando a cultura, ele faz jazz. Isso. Não, vê que ousadia. Ele faz jazz, mas é com uma perfeito. pegada regional. É um jazz que se mistura com o chachado, com o shot, com o baião, com o frevo. Então, é um artista maravilhoso, um artista Com incrível, certeza. Amado de Freitas. E eu recomendo a vocês, pesquisem, conheçam. Né? É um artista que é tão valorizado fora do nosso estado, fora do nosso país, e ainda pouco conhecido Aqui. no Brasil. Ele é mais conhecido nos meios mais intelectualizados, né? Não é conhecido do grande público. Vamos ver mais? Agora vamos falar do Jeff Allan. Esse artista é maravilhoso, também é um artista recifense, tá? Ele diz aí, no início eu pintava pouco por não ter condições de comprar o material e não conhecer muito a cena do grafite. Em 2014 me joguei, fui aluno em uma oficina de grafite e de lá para cá eu passei a viver de arte. Maravilha. Vê que maravilha. E aí, ele saiu, ele não é só, ele continua grafiteiro, tá, gente? Mas ele extrapolou o universo do grafite. Sim. Ele hoje também é um artista super valorizado. Se você entrar na internet e colocar lá, você vai ver as obras dele sendo expostas em galerias, né? Galerias chiques e com boa valorização dentro do mercado da arte. E ele o que é mais interessante do Allan é que ele traz a discussão sobre justamente, tá vendo aí essa mulher negra, essa imagem, Sim. essa pintura? Belíssima. Belíssima, né? Ele está discutindo a inserção do negro dentro da sociedade como pessoas bem-sucedidas. Exato. Né? Chega de estar só reclamando, vamos batalhar para que o negro alcance o seu lugar na sociedade, que ele tenha direito de ter bens materiais, de ascender socialmente, né? Que a sociedade seja mais igual, né? Que tenha gente preta rica, vai ter gente pobre de todas as etnias, Sim. de todas as cores, porque infelizmente a maioria da população do sistema capitalista é pobre, Sim. mas não precisa ser que a maioria dos pobres sejam negros, Sim. né? Que seja mais igual o acesso, a ascensão social seja oportunizada a todos. E aí ele vai mostrando essas pessoas bem-sucedidas, né? Essas mulheres bonitas, pessoas que estão dentro de uma sociedade de consumo e não só à margem, não só sendo empacotadeira nas casas Bahia, como né? diz o Chico César, né? Porque quando ele coloca isso, né, Mama África, empacotadeira nas casas Bahia, ele está querendo dizer justamente isso, fazer essa crítica. Por que os empregos para as pessoas negras, as pessoas pretas, têm que ser os empregos menos valorizados? Os que a gente chama né? né? Ou mesmo subempregos, né? Que as pessoas pretas também tenham a oportunidade de estudar, de se formar, de ter bons empregos, de ascender socialmente, né? E de serem também empreendedores, de serem empresários, de serem o que eles quiserem e que a sociedade ofereça a eles essa oportunidade. Aí essa outra imagem, vocês estão vendo aí uma mãe e uma filha, né, pretas, né, com a sua sacola, bem vestidas, né, consumindo como qualquer outra pessoa, Sim. né? E não só nos empregos menos valorizados, né? Ali ele fez essa outra pintura, um grafite, aí onde ele vai mostrando a igualdade, todo mundo ali, né? Pretos, índios, brancos, né? Se misturando, né? Bonito isso aí dentro de uma coisa bem brasileira, essa obra aí. As cores têm aquela brasilidade, exatamente. né? E aí tem agora também um coletivo feminino chamado Flores Crew, são mulheres pretas, jovens, né, dentro do grafite, é um coletivo que começou a se formar em 2004, que está bem atuante, né, é um coletivo de mulheres grafiteiras aqui em Recife. Maravilhoso. Bem interessante, aí o trabalho é elas ali pintando, né, e aí a gente termina. E aí, Gine, vamos nos despedir? Gente, fantástico. Vocês sabem que conhecimento é poder, então se joga na pesquisa e até a próxima aula. Gente, eu adorei fazer essa aula. Eu recomendo que vocês vão pesquisar mais para conhecer mais. Porque a nossa aula é curtinha, só 30 minutos. Não dá para fazer tanta coisa em 30 minutos, mas vocês têm tempo todo para fazer essa pesquisa e conhecer. Até a próxima aula.
Música